Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula prática da disciplina Fundamentos Técnicos de Enfermagem. Essa é a aula prática de número 5, em que nós iremos desenvolver as técnicas de aspiração traqueal, tanto do sistema aberto quanto do fechado, em relação à via do tubo orotraqueal, além da aspiração de traqueostomia e coleta de secreção traqueal. Você vai aprender, então, de que maneira nós realizamos esses tipos de aspiração em sistema aberto e fechado de tubo endotraqueal e de traqueostomia. E de que maneira nós realizamos a coleta de escarro, ou como nós chamamos de secreção traqueal, em paciente que está em uso de tubo orotraqueal, ou então de traqueostomia. É um paciente, então, que faz uso de um acessório para auxiliar no processo respiratório, diferente da coleta de escarro que nós fazemos com um paciente que está consciente e não necessita de nenhum tipo de equipamento para auxiliar o processo respiratório. São pacientes que precisam os pacientes que precisam desse suporte respiratório são pacientes, em geral, que estão na unidade de terapia intensiva, ou seja, são pacientes que têm uma complexidade maior e necessitam de um cuidado maior. Portanto, são técnicas relacionadas a cuidado mais intensivo e que será de suma importância na sua prática profissional. Para esse nosso encontro, alguns objetivos foram elencados. Dentre eles, nós temos a aprender e realizar a técnica de aspiração orotraqueal por cânula orotraqueal, aprender e realizar a técnica de fixação de cânula orotraqueal, que esse processo, da fixação e também do cuidado de higiene com o fixador da cânula são atribuições do enfermeiro, além de entender e realizar a técnica de coleta de escarro ou, como eu disse, de secreção traqueal. Portanto, alguns materiais serão importantes para o desenvolvimento da técnica de aspiração de vias aéreas por cânula orotraqueal, que será a primeira técnica desenvolvida nessa teleaula. Portanto, nós vamos usar a luva estéreo, considerando que o trato respiratório inferior, ele não pode haver um contato muito grande com bactérias que estão no nosso meio externo, principalmente na pele. Portanto, toda a técnica precisa ser asséptica e, então, faremos uso da luva estéreo. Além da luva estéreo, precisaremos de uma sonda de aspiração com válvula, máscara descartável, aspirador, frasco coletor descartável, óculos de proteção, bandeja, soro fisiológico 0,9% num frasco de 10 ml, copo de água para lavar a extensão da aspiração, ambu, cânula orotraqueal e avental descartável. Pois bem, a traqueostomia e a intubação endotraqueal são procedimentos de competência médica por meio da lei do exercício profissional dos médicos, salvo em casos de urgência e emergência, conforme o Código de Ética de Enfermagem, desde que o profissional enfermeiro tenha capacitação técnica para realizar tanto a traqueostomia, que você vai entender mais à frente do que se trata, quanto a intubação endotraqueal. Portanto, em via de regra, esses dois procedimentos são desenvolvidos pelo profissional médico, entretanto, os cuidados do processo de aspiração e higiene são realizados pelos profissionais enfermeiros. Nós vamos, primeiramente, desenvolver a técnica de aspiração de tubo endotraqueal. Portanto, é importante que você compreenda que a inserção do tubo endotraqueal nada mais é do que a passagem de um tubo por meio da boca ou nariz pela traqueia.
A intubação mais utilizada é a de inserção pela boca, que é feita para proporcionar via aérea quando o paciente tem dificuldade respiratória e, portanto, não pode passar pelo processo, ele não consegue realizar o processo de respiração e não pode ser tratada de forma muito simples, né? Considerando que é uma dificuldade respiratória, portanto, existe algo que faz com que o paciente não tenha condições de realizar a troca gasosa. Geralmente, esse tipo de procedimento, ele acaba sendo envolvido em situações de parada respiratória ou cardíaca, em que o paciente, então, tem uma falha do processo cardiorrespiratório e, portanto, ele deixa de desenvolver o processo respiratório, ou quando existe alguma insuficiência respiratória séria, né, alguma doença respiratória que provoca uma insuficiência, ou seja, a falha no processo de troca gasosa, ou ainda quando nós temos a obstrução das vias aéreas e presença de secreção em árvore pulmonar profunda e abundante, que também é um tipo de obstrução. É algo, então, que impede de acontecer a troca gasosa. É uma obstrução, ou seja, a presença de algo sólido ou então uma presença muito grande de secreção que impede o trajeto do ar e então impede que ele seja trocado no sistema respiratório na parte inferior, que nós temos a traqueia, os broncos, bronquíolos e os pulmões em si. Portanto, o tubo, o qual eu faço referência, são esses dois aqui, tá? Essas duas imagens representam um tubo orotraqueal. A primeira imagem, nós temos aqui, né, o tubo com o balonete desinsuflado, ou seja, vazio, enquanto que nessa segunda imagem nós temos o tubo endotraqueal com o seu balonete insuflado, que nós chamamos de cuff. Tá? Esse balonete na região, então, mais distal do tubo, mais na periferia, é chamado de cuff, enquanto que essa parte que fica exteriorizada, ou seja, fora do paciente, nós chamamos de balonete. Por que ele se faz necessário? Nós temos a inserção, então, desse tubo e, portanto, nós precisamos fixar ele, né? A fixação é feita, e você vai aprender mais à frente, externamente, tá? Na parte que fica exteriorizada, ou seja, fora do paciente, e nós temos o cuff, que ele fica na região, então, ali da traqueia, fazendo a fixação interna desse tubo. Por que isso? Veja que esse tubo ele é inserido via cavidade oral, por meio, então, de um laringoscópio, que auxilia no processo, então, da inserção desse tubo. Portanto, a inserção ela é feita e o posicionamento final deve estar bem na raiz brônquica, onde a árvore, então, brônquica, a ramificação da traqueia dando origem aos brônquios e, portanto, eu vou enviar ar para os dois pulmões, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você concorda comigo que esse tubo ele é menor do que o orifício, né, a largura aqui da traqueia? Portanto, pode haver escape de ar se não houvesse o cuff. Veja que o cuff, quando ele é insuflado, após o procedimento, ele é insuflado, ou seja, é inserido uma quantidade suficiente de ar
dentro desse cuff, portanto, ele aumenta de tamanho e ele acaba, então, tendo uma resistência, ele acaba aderindo à parede traqueal, impedindo que haja escape de ar, facilitando, então, o processo da troca de ar e, então, facilitando que esse ar chegue em sua totalidade nos dois pulmões e não haja escape de ar, tá? Então, nós temos a inserção do tubo via cavidade oral, nós vamos passar aqui pela epiglote. Na sequência, ele irá passar pela glote e, então, pela traqueia. É esse o posicionamento, é essa a inserção correta do tubo. Se ele tivesse passado por aqui, nós estaríamos inserindo esse tubo na região de esôfago. Portanto, ele iria se posicionar aqui, ó, na região de esôfago e, portanto, o ar seria inserido não nos pulmões, e sim no nosso estômago. Portanto, a inserção correta é na região de traqueia, para que o ar seja insuflado para os pulmões e não para o nosso estômago, correto? Nesse sentido, então, nós temos que a inserção desse tubo e o posicionamento correto do cuff é, como eu disse, antes da ramificação, ou seja, é exatamente na árvore brônquica. Por quê? Porque se esse tubo ele fosse inserido um pouco mais, ele poderia ou atingir apenas o brônquio esquerdo ou apenas o brônquio direito. Nesse sentido, então, nós teríamos que apenas um pulmão seria, então, ventilado. Apenas um pulmão receberia a troca gasosa. E quando acontece esse tipo de situação, nós falamos que esse tubo ele está seletivo. Houve, então, a inserção em apenas um brônquio e, portanto, a troca, só apenas um pulmão recebe o processo ventilatório. Nesse sentido, é importante realizar, o médico, no caso, que realiza o procedimento, precisa testá-lo para saber se os dois pulmões recebem a troca gasosa e, então, o processo ventilatório está acontecendo de maneira, então, adequada. Portanto, que é necessário realizar a testagem após o procedimento, após a inserção desse tubo e, principalmente, é importante que a gente se atente a essa informação no momento da troca da fixação na região externa, que nós vamos aprender mais à frente, e principalmente a avaliação da pressão do cuff, para que a gente consiga, então, avaliar as duas formas de fixação, tanto na região interna do paciente por meio do cuff, ou por região externa, quando nós fixamos o tubo com um cadarço. Então, veja que posicionamento ele é extremamente importante, considerando que ele pode, se a gente não ficar atenta a essa localização, ele pode ser inserido ainda mais ou então ser exteriorizado, ele acaba sendo retirado aos poucos. E, portanto, a localização final desse tubo vai ficar diferente e terá uma consequência no processo ventilatório. Então, o local correto é no momento ali da ramificação dos brônquios, que nós chamamos de árvore brônquica. Entretanto, você deve estar pensando, como então nós realizamos a aspiração traqueal? Nós realizamos a aspiração traqueal por meio de uma sonda e nós precisamos retirar secreções traqueais que acabam sendo produzidas por conta da produção de muco da traqueia,
que acaba umidificando o processo respiratório. Entretanto, uma pessoa consciente, assim como nós deglutimos a todo momento, nós engolimos a saliva, né? Quando nós falamos, até no processo em que a gente dorme, porque nós temos autonomia, ou seja, controle desse processo de deglutição. Entretanto, o paciente que não está consciente e precisa desse auxílio ventilatório, não consegue realizar o processo de deglutição. Então, nós, além do muco, que lubrifica a traqueia, nós também temos um fator agravante na situação de um paciente inconsciente, que é o acúmulo de saliva nessa região da traqueia. Portanto, precisamos realizar esse processo de aspiração traqueal para facilitar a retirada dessa quantidade de líquido, para possibilitar a permeabilidade, ou seja, não haver obstrução nesse tubo e então facilitar a troca gasosa. Portanto, neste momento nós vamos aprender como realizar a aspiração traqueal por tubo orotraqueal. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos fazer a colocação da máscara. Precisamos proteger as nossas vias aéreas e também a boca, tá? É preciso, primeiramente, fazer o uso de luva de procedimento, uma vez que precisamos arrumar, organizar os materiais para depois calçar a luva estéreo e então realizar a técnica asséptica. Vamos então organizar o material de maneira que nós temos aí a abertura do frasco de soro fisiológico, a abertura da sonda de aspiração traqueal de sistema aberto com válvula. Não podemos tocar dentro da sonda e dessa maneira fazer a conexão da extensão do aspirador. Essa extensão está inserida no aspirador portátil. Veja que houve a abertura da sonda, não tocamos dentro da sonda e muito menos nós, ao fazer a inserção da extremidade da sonda com o conector, nós abrimos totalmente a embalagem. Nessa sequência, então, houve a retirada da luva de procedimento, o óculos de proteção individual foi colocado. Agora, nós precisamos prosseguir com a abertura da embalagem da luva estéreo. E na sequência nós vamos calçá-las com a técnica asséptica. A partir desse procedimento da vestimenta então da luva, nós precisaremos tomar bastante cuidado, porque durante o procedimento apenas uma mão será contaminada e a outra não. Essa técnica é desenvolvida para ser realizada sozinha. Tá? Outra pessoa vai fazer a ventilação. Veja que uma mão eu contaminei, que foi a minha mão não dominante, que é a esquerda, e a mão direita é a minha mão dominante. Essa mão, ela não pode ser contaminada, ela só irá tocar a sonda, que está estéril. A mão esquerda, ela já foi contaminada, portanto, eu posso fazer relar, né, tocar em outros materiais. Então, o paciente estava sendo ventilado, foi inserido a sonda. A retirada, eu preciso vedar a minha válvula e então, na sequência, é preciso realizar a ventilação do paciente.
Nesse momento, nós precisamos realizar de 5 a 10 incursões respiratórias, facilitando o processo da troca de gás. E então, eu faço novamente o procedimento. Eu insiro a sonda em aproximadamente de 10 a 15 centímetros, eu fecho a válvula e então retiro-a fazendo movimentos circulares para facilitar o processo da aspiração. Esse processo de inserção da sonda deve durar no máximo 10 segundos, para o paciente não ficar sem suporte ventilatório. Realizo esse procedimento quantas vezes for necessário para a retirada total, então, de secreção traqueal. Sempre alternando o processo da inserção da sonda e oferta gasosa por meio aí do ambu, realizado por outro profissional. Quando for necessário, é preciso utilizar soro fisiológico para fluidificar, então é necessário instilar uma quantidade mínima de soro fisiológico para umidificar a secreção traqueal e facilitar o processo da aspiração. Na sequência, é necessário fazer a aspiração via nasal, na mesma etapa, inserção da sonda, fecha a válvula e então realizar a retirada dessa sonda. Deve ser feita nas duas narinas e, na sequência, a última localização que deve ser aspirada é a cavidade oral, uma vez que a cavidade oral é a região que mais temos bactéria, portanto, ela é a última a ser aspirada. A primeira é o tubo, na sequência é o nariz e então a boca. Nós, então, inserimos uma quantidade de soro fisiológico ou água destilada numa cuba, aspiramos esse conteúdo para fazer a limpeza da extensão e então nós vamos descartar a sonda. Essa sonda deve ser utilizada a cada procedimento, portanto ela é descartável e não pode ser reutilizada, correto? Lembrando que o procedimento deve ser realizado tubo, nariz e boca, justamente por conta da quantidade de bactéria encontrada nesses locais, uma vez que a boca é o local mais contaminado, portanto, é o último local que deve ser aspirado. A inserção da sonda não deve ser realizada juntamente com o fechamento da válvula, porque quando você fecha a válvula, você então está estimulando o processo de sucção. E este só deve ser realizado quando você está retirando a sonda para facilitar o processo de sucção e então aspiração da secreção. Se você acionar a válvula no processo que você está introduzindo, ou seja, inserindo a sonda, ela não vai migrar, ela não vai progredir, porque a sucção ela vai travar e aí você não vai conseguir inserir uma quantidade aceitável para realizar o processo, então, da aspiração. Lembrando que a técnica é estéril, uma mão apenas deve ser contaminada e a outra não. Não devemos ultrapassar mais que 10 segundos na realização desse processo de aspiração por conta da oferta de oxigênio do processo respiratório, uma vez que o paciente ele está inconsciente, tá bom? Outro procedimento que a gente deve se atentar é com relação à higienização, então, do tubo orotraqueal. Quero que você me acompanhe. A higienização oral é um tipo de cuidado essencial para que se previna o desenvolvimento de infecções. Portanto, a higienização e a limpeza da boca, dentes, gengiva, bochechas e língua impede o surgimento de infecção bacteriana. Como eu disse, a boca é uma região que tem uma quantidade muito grande de micro-organismos.
é o local onde o tubo está inserido, portanto, vai haver colonização de bactéria na região externa desse tubo. E essas bactérias, elas acabam migrando e podem chegar até a região, então, de brônquios e, consequentemente, na região pulmonar. E pode haver o desenvolvimento de pneumonia, que é a infecção mais recorrente nessas situações. Além de haver também uma quantidade de secreção ou de saliva que pode ir para os pulmões por conta de não haver deglutição e, por isso, pneumonia é a infecção mais recorrente. É necessário realizar aspiração sempre que necessário. Existem pacientes que produzem uma quantidade muito grande de secreção traqueal e essa secreção ela não é favorável nem para o processo respiratório e muito menos para a questão de infecção. Quanto mais secreção, mais a chance de haver uma aspiração, ou seja, esse conteúdo atingir os pulmões e desenvolver uma pneumonia aspirativa. Portanto, atentar-se quanto à frequência respiratória, padrão respiratório e também a quantidade de oxigênio no sangue, ou seja, saturação de oxigênio no sangue do paciente, que deve sempre estar entre 90% a 100%, tá? Se possível, estabelecer comunicação com o paciente, quando às vezes ele está apenas sonolento ou está em processo de retirada do tubo, então ele estabelece contato. Mas, no geral, o paciente ele permanece sedado e, então, em uso da ventilação mecânica. O tubo e as suas conexões não podem ser tracionados, pois podem levar à lesão da traqueia do paciente que utiliza. Quando haver a necessidade de tracionar, ou seja, retirar uma quantidade do tubo, ou seja, puxar ele, a desinsuflação do cuff precisa ser realizada, que é o balonete que está lá na traqueia do paciente, é aquele balão, né? Ele precisa retirar o ar que está nele para fazer a tração. Porque se eu tracionar com o balonete insuflado, eu posso lesionar a traqueia do paciente. Um acessório muito utilizado é o filtro, tá? O filtro, ele deve, então, ficar entre o tubo orotraqueal e a conexão que liga até o ventilador mecânico. Então, ele fica entre o tubo e a conexão que liga ao ventilador mecânico. Portanto, ele exerce a função de prevenir infecções, uma vez que esse filtro ele retém partículas de umidade presente nos gases e que podem conter bactérias e vírus. E durante essa troca, ele acaba filtrando o gás que entra e que sai proveniente, então, do ventilador mecânico e, então, ele acaba retendo quantidades, partículas que podem ter vírus e bactérias e, portanto, não chegam até os pulmões, evitando, assim, o desenvolvimento de uma pneumonia. Em relação à troca desse filtro, a gente precisa sempre lembrar que ela varia conforme o fabricante, ou seja, a empresa que fabrica esse acessório. Tá? Como eu disse, é um acessório. Em alguns casos, em alguns hospitais não se faz uso desse filtro, por questão de custo mesmo, mas há um número muito grande de instituições que faz uso, uma vez que nós temos aí uma diminuição da infecção respiratória pelo uso desse filtro, por ele fazer esse processo da filtração do gás, dos gases que são emitidos das redes de gás com auxílio do ventilador mecânico para o paciente.
O cuff, como eu disse, é uma estrutura que nós precisamos nos atentar e muito, uma vez que ele está em contato com a parede da traqueia e exerce uma pressão justamente porque ao realizar a aderência da traqueia, eu impeço que haja escape de ar, tá? O ar, ele é inserido no lúmen do tubo, ou seja, dentro, e por fora nós temos essa braçadeira, esse balonete que envolve o tubo apenas por fora, e então exerce uma pressão na traqueia, impedindo o escape de ar e também de secreções. Conforme ele está cheio, eu tenho uma aderência maior e conforme ele vai desinsuflando, eu tenho uma aderência menor. Entretanto, a preocupação principal em relação ao cuff é que existe um risco muito grande de lesar a mucosa da traqueia. A mucosa da traqueia, e principalmente da árvore brônquica, é muito delicada. Ela é constituída por uma única camada epitelial, portanto, ela é bastante delgada, ou seja, é fina. Existem algumas células que são ciliadas, que têm cílios, que auxilia na retenção de partículas. No caso, quando normalmente nós respiramos, esses cílios, eles servem para filtrar, reter partículas, para que elas não entrem e atinjam os nossos pulmões. Quando esse cuff exerce uma pressão muito grande, acaba lesionando essas células e então perdendo os cílios e também causando lesões bastante sérias e prejudicando essas células, então essa camada fina epitelial da árvore brônquica. É nesse sentido que um dos cuidados da equipe de enfermagem é com relação à avaliação desse balonete, tá? Para que ele não esteja sempre muito cheio e, portanto, não lesione. Nessa perspectiva, a enfermagem precisa sempre avaliar a pressão do cuff. E como nós sabemos, o cuff, ele nada mais é do que um balonete interno da cânula traqueal, usado para prevenir a aspiração do conteúdo orofaríngeo, então oral e da faringe, e o vazamento de gás em pacientes em ventilação mecânica. A mensuração, ou seja, a avaliação da pressão do cuff, é um procedimento que deve ser realizado com frequência, pois mais precisamente de maneira diária e quando necessário. Estima-se que a pressão da perfusão sanguínea na região então de traqueia e da árvore brônquica situa-se entre 25 a 35 milímetros de mercúrio. Portanto, a pressão exercida pelo cuff deve ser menor. E a literatura diz que essa pressão deve estar entre 18 a 22 milímetros de mercúrio. E como nós vamos avaliar a pressão desse balonete? Por meio do cufômetro, que é um equipamento que realiza a identificação da pressão do cuff. Essa imagem é bastante ilustrativa, então esse é um equipamento pequeno, de fácil manuseio, que avalia a pressão exercida pelo cuff, pelo balonete, então, interno da cânula orotraqueal. De que maneira nós fazemos isso? Então, aqui nós temos o cuff que ele está insuflado, ou seja, cheio. Aqui nós temos o balonete externo. Lembra da primeira imagem da cânula endotraqueal? Que nós visualizamos, então, um fio e um balonete que fica externo, fora do paciente.
Esse balonete externo, ele deve ser, então, inserido nessa abertura do cufômetro e aqui nós temos, então, uma espécie de manguito. Na verdade, nós temos uma bomba manual que facilita o enchimento desse cufômetro, então nós conseguimos avaliar a quantidade de pressão exercida por ele. Aqui, ó, em verde, nós temos evidenciado os valores que devem ser considerados como adequados. Como eu disse, esse valor deve estar entre 18 e 22 milímetros de mercúrio, enquanto que esses valores são considerados extremamente elevados e aqui merece atenção. Esses valores acima de 22, a partir deste valor, nós precisamos realizar o desinsuflamento, ou seja, retirar uma quantidade de ar necessária desse balonete, desse cuff, facilitando então essa pressão, diminuindo então a pressão exercida por ele na parede traqueal e então diminuindo o risco de lesão dessa traqueia. Portanto, o cufômetro ele é muito utilizado para avaliação desse cuff, então minimizando o aparecimento de lesão traqueal. Além da aspiração de sistema aberto que nós aprendemos e desenvolvemos enquanto primeira técnica dessa aula prática, nós também temos o sistema fechado de aspiração. É um sistema de custo mais alto, tá? É utilizado geralmente em pacientes mais graves, que têm uma instabilidade maior e, portanto, fazem uso do sistema fechado. Para realizar essa técnica, nós vamos utilizar os mesmos materiais, com exceção da sonda de aspiração, que neste caso é a sonda de sistema, então, fechado. Nós temos, então, essa imagem que mostra a sonda do sistema fechado. Veja que ela tem mais estruturas do que a sonda de sistema aberto, que é apenas uma cânula com orifício e uma válvula. Essa de sistema fechado, nós temos o tubo inserido dentro dessa membrana, justamente para proteger e para todo o processo de aspiração acontecer aqui dentro e não desconectar o paciente da ventilação mecânica. Por quê? Aqui nós inserimos o tubo, nós conectamos um tubo orotraqueal que está no paciente, né? Aqui nós conectamos na ventilação mecânica, no ventilador mecânico, tá? As extremidades do ventilador. E aqui nós vamos inserir o prolongamento que estará ligado, ou seja, conectado no aspirador portátil ou, no caso de haver rede a vácuo de parede, que nós utilizamos no hospital, esse prolongamento ele vai ser conectado nesse sistema, então, de parede. No nosso desenvolvimento, o desenvolvimento dessa técnica no laboratório será por meio do aspirador portátil. O desenvolvimento dessa técnica é muito mais simples do que a de sistema aberto, uma vez que nós não precisamos utilizar a técnica asséptica, considerando que esse sistema ele é fechado. Portanto, ele já é realizado de maneira asséptica. Eu não tenho a exteriorização da sonda. A sonda está envolvida por uma membrana plástica. As conexões não são
abertas, eu tenho um sistema totalmente fechado, portanto, o procedimento ele passa a ser mais simples do que toda a técnica desenvolvida da aspiração de sistema aberto, em que eu tenho a utilização de luva, estéreo, a abertura dos materiais de maneira asséptica, bem como todo o desenvolvimento do procedimento. E nós vamos desenvolver agora esse de sistema fechado e você vai perceber o quão simples é, embora seja um material com custo elevado. Você percebe que é uma sonda que possui muito mais anexos e, portanto, tem um custo maior e não é muito utilizado apenas em pacientes que têm uma gravidade maior. A vantagem desse sistema é que você não desconecta do ventilador, portanto, não há auxílio de outra pessoa no processo ventilatório. A todo momento, o paciente recebe troca gasosa e, portanto, a chance dele ter uma descompensação, dele se manter instável hemodinamicamente é muito menor do que no sistema aberto. Vamos, então, desenvolver a técnica do sistema fechado. Nós temos aqui a abertura do material, que é da sonda, então, do sistema fechado, para que você entenda de que maneira acontece a instalação. Então, veja que em uma das extremidades nós conectamos no tubo endotraqueal, a outra, o conector se conecta, então, na via, então, da extensão que é ligada ao aspirador. E aqui nós temos a inserção dos conectores do ventilador mecânico, que a todo momento vai desenvolver o processo ventilatório. Para realizar a aspiração é bastante simples. Veja que a sonda está dentro dessa membrana plástica. E basta fazer a introdução dessa sonda, a membrana ela é bastante flexível. A partir do momento que eu consigo fazer a inserção de uma quantidade suficiente, eu aciono a válvula de aspiração e então retiro essa sonda do tubo endotraqueal, de maneira que não haja uma retirada desse tubo ou dos outros conectores para esse processo. Mais uma vez, houve a introdução da sonda, acionou a válvula, ele vai fazer o processo de sucção e então nós retiramos essa sonda. Ela a todo momento permanece dentro dessa membrana plástica. Posteriormente, é preciso fazer o quê? Inserir uma água destilada ou soro fisiológico por esse dispositivo, por meio de uma seringa, e então acionar a válvula para que essa quantidade seja aspirada. Então, nós temos a lavagem dessa sonda e então facilitando o processo de não obstrução e ressecamento pelas secreções no lúmen dessa sonda. Então, posteriormente, assim como no sistema aberto, o sistema fechado precisa que haja essa limpeza pós-procedimento. Então, você pode perceber que é um procedimento bem mais simples do que o do sistema aberto, uma vez que a sonda está instalada, nós não temos que desconectar o paciente do ventilador mecânico. Então, é um processo bastante simples, que deve ser seguido pela limpeza dessa sonda. Então, nós vamos manter o paciente com essa sonda. Toda vez que precisarmos realizar novamente o procedimento, aquelas são as etapas que devem ser desenvolvidas. A troca dessa sonda, ou seja, de todo esse sistema fechado, ele deve ser levado em consideração a frequência estipulada pelo fabricante, assim como o filtro que nós vimos anteriormente, que fica entre a conexão do ventilador e tubo orotraqueal.
Vamos prosseguir. O próximo procedimento desenvolvido é coleta de escarro, ou seja, coleta de secreção traqueal em paciente intubado. Nós vamos utilizar um catéter de aspiração estéreo, normalmente num número 12 a 14, que é em relação ao tamanho desse catéter. Um lubrificante hidrossolúvel, luva estéreo, máscara descartável, óculos de proteção e coletor Lukens, ou como nós também conhecemos, por coletor de secreção traqueal, além de soro fisiológico na concentração de 0,9%, o aspirador portátil e equipamentos de oxigenoterapia. Essa imagem, então, é do coletor de secreção traqueal, ou também chamado de Lukens. Esse coletor, então, ele tem uma extremidade aqui que se conecta à conexão do aspirador, tá? Para que a gente consiga fazer, então, o processo de aspiração. Comumente, nós também chamamos esse equipamento de bronquinho, tá? Mas o nome correto e que mais utilizamos é coletor de secreção traqueal. Nós vamos, então, desenvolver essa técnica neste momento para que você compreenda de que maneira nós coletamos essa secreção num paciente que está inconsciente e em uso de ventilação mecânica e tubo endotraqueal. Vamos lá? Portanto, nós vamos fazer a abertura da sonda primeiramente. E então do coletor de secreção traqueal. Veja que ele já tem uma extensão, embora pequena. Essa extensão nós devemos conectar à sonda de aspiração. E a outra abertura, nós deveremos inserir o conector, ou seja, o extensor que está ligado ao aspirador portátil. Então, veja que vai desenvolver uma pressão, ou seja, vai haver vácuo, portanto, o processo de aspiração vai acontecer. Então, veja, a sonda com a válvula está inserida naquele conector que veio junto com o frasco e a outra abertura está ligada à extensão do aspirador portátil. O mesmo procedimento, inserção da sonda, acionamento da válvula de vácuo e então, em movimentos circulares, a retirada dessa sonda. Após feito isso, nós vamos retirar e desprezar a sonda, vamos desconectar o extensor do aspirador portátil e essa extensão menor nós vamos fazer o fechamento, tá? Para proteger o conteúdo que ali está e que foi coletado via tubo orotraqueal. A identificação é necessária para que seja enviada para o laboratório e então o processo, a avaliação microbiana seja realizada. A quantidade para que esse exame seja feito é entre 5 a 10 ml de conteúdo de secreção traqueal, para que o laboratório faça análise microbiana e então avalie as bactérias que ali contém e o número dessas bactérias, desses micro-organismos. Para o processo da coleta da secreção traqueal, é indicado que não haja a instilação de soro fisiológico durante o processo aspiratório. Por quê? Como eu disse, a análise laboratorial é em relação ao tipo e à quantidade de bactérias existentes nessa secreção. Se eu insiro uma quantidade de soro fisiológico, eu estarei alterando esse exame. Eu irei diluir essa quantidade, então eu diluirei a quantidade também de bactérias e terá uma alteração do resultado desse exame. Portanto, a inserção,
a instilação de soro fisiológico no momento da coleta não é indicado. Outra questão também bastante importante, existem algumas literaturas que afirmam e indicam a não instilação de soro fisiológico mesmo em em situações em que não há coleta de secreção, só no momento da aspiração, justamente porque eles afirmam que quando há instilação do soro fisiológico, esse soro ele vai carregar, vai fazer a locomoção de bactérias e vírus presentes na porção, então, de traqueia para, então, os pulmões. Isso pode facilitar o desenvolvimento de pneumonia aspirativa. Então, algumas literaturas afirmam não fazer a utilização da instilação do soro fisiológico durante a aspiração, outros dizem que deve ser realizado apenas em situações de obstrução e na tentativa de fluidificar uma secreção que está resistente, que está ressecada e que pode impedir a permeabilidade da troca gasosa. Portanto, você deve seguir o protocolo institucional, levando em consideração as discussões realizadas dentro da sua empresa, dentro do seu hospital, com o corpo de profissionais relacionados à infecção hospitalar, para saber qual procedimento é adotado na sua instituição, considerando que há essa divergência na literatura. Vamos prosseguir. Portanto, realizar a inalação com soro fisiológico antes da aspiração é uma alternativa que nós utilizamos para fluidificar a secreção e então não ter que inserir o soro fisiológico durante o processo da aspiração. Se não obtiver o escarro, tá, é importante realizar percussão torácica para soltar e mobilizar a secreção. Geralmente, essa técnica é desenvolvida pelo fisioterapeuta. E depois do procedimento, por volta de 20 a 30 minutos, repetir a aspiração. A coleta, ela precisa de uma quantidade, como eu disse, de 5 a 10 ml de secreção. E às vezes essa secreção ela está ressecada e, portanto, a aspiração e a coleta fica bastante dificultada. Portanto, não só para a coleta quanto para a aspiração, é indicado realizar a inalação com soro fisiológico antes do procedimento de aspiração, justamente com o objetivo de fluidificar essa secreção traqueal. Se o paciente não estiver totalmente sedado e ele sentir falta de ar, ou seja, dispneia, ou ficar cianótico, que é característico de falta de ar, o paciente fica com as extremidades arroxeadas, é preciso retirar a sonda imediatamente e oferecer oxigênio. Atenção para os pacientes asmáticos ou que sofrem de bronquite crônica, porque nós temos uma inflamação dos brônquios, portanto, há um agravamento do broncoespasmo, que é a questão de falta de ar, porque nós vamos inserir uma sonda, e nós já temos um processo inflamatório instalado. Portanto, pode haver um processo, então, de dificuldade respiratória. E também em pacientes com cardiopatias, por conta que, ao inserir a sonda, nós vamos aumentar a frequência cardíaca de um paciente que, em alguns momentos, pode não estar totalmente sedado, e isso pode estimular o processo de arritmia. E em pacientes cardiopatas, essa não é uma situação que nós devemos estimular. Portanto, tem que ter muita atenção para essas duas situações em específico. Como eu disse, além do processo de aspiração, nós também devemos realizar a questão da higienização e, dentre as situações de higienização, temos que a troca do cadarço deve ser realizada pelo profissional enfermeiro.
nós vamos utilizar apenas um par de luvas de procedimento, considerando que essa fixação ela é externa, portanto, não deve ser uma técnica asséptica. Tesoura sem ponta, pacotes de gases, 50 centímetros de cadarço aproximadamente, bandeja, saco de lixo, micropor largo e então vamos prosseguir com o desenvolvimento da troca do cadarço, que é bastante simples. Portanto, vamos desenvolver agora, vamos assistir ao vídeo. A única informação que eu acho que você deve se atentar e muito no momento da troca é o posicionamento da cânula. Ela é graduada, então nós temos a numeração em centímetros. É preciso se atentar ao número que está fixado para que durante a troca esse cadarço seja posicionado na mesma localização em que ele estava anteriormente. Lembrando que nós temos que prezar a localização correta do final do tubo, porque eu não posso fazer a retirada de parte desse tubo e muito menos inseri-lo, porque nós precisamos prezar a aspiração adequada e ela não deve estar inserida em um brônquio apenas, e sim nos dois, né? Ou seja, na ramificação, bem ali no processo da ramificação, para que essa ventilação aconteça de maneira adequada. Então, nós retiramos o cadarço anterior e, posteriormente, nós vamos fazer a troca dele. Lembrando que a todo momento é preciso fornecer oxigênio para o paciente, então geralmente o paciente estará ligado ao ventilador mecânico, então não vai haver a necessidade de uma pessoa ambusando o paciente, mas é necessário que a troca seja realizada por 2 pessoas. Veja, uma segura a cânula e a outra vai fazer então a retirada. Ó, nós vamos dobrar o cadarço, uma extremidade deve ser maior do que a outra. Vamos envolver esse cadarço que está duplicado, passá-lo dentro, ó. E então, nós vamos prosseguir realizando nós para fixar no tubo. Veja que a fixação foi feita no mesmo local que estava anteriormente. E agora nós vamos prosseguir realizando nós para fixar esse tubo. Esse nó deve ser realizado de maneira bastante firme. Veja que uma das extremidades do cadarço, a maior, é passada por detrás da cabeça do paciente. Então, fazemos um laço com a extremidade menor. Fixamos bem esse cadarço. E agora nós precisamos proteger a orelha, para que não haja lesão e que não corte ou provoque lesões na região superior da orelha, dos 2 lados. Podemos inserir gaze também na porção superior dos lábios, para que não haja lesão labial, e a localização do tubo precisa também ser alterada. Então, nós podemos colocar no canto direito da boca, canto esquerdo e região central, para fazer com que essa alternância de localização não provoque lesão. Então, se a gente deixar sempre numa mesma localização, pode provocar lesão, então, na região da boca. E a alternância, então, é indicada. Nós podemos fazer a fixação não só apenas com o cadarço, que é aquele que nós utilizamos na técnica, mas também, quero que você me acompanhe no quadro, nós temos outros tipos de fixação. Geralmente, essas fixações, elas são comercializadas, têm um custo maior, tá? Muitas vezes são fornecidas pela mesma fabricante da cânula endotraqueal.
como eu disse, tem um custo mais alto, considerando que o material em que é desenvolvido ele é bastante diferente, ele tem todo um layout, ele é produzido justamente para esse tipo de fixação, enquanto que o cadarço que nós utilizamos, ele não foi desenvolvido especificamente para esse tipo de função, de objetivo. Pois bem, em relação aos cuidados da cânula de intubação orotraqueal, mais uma vez, precisamos sempre ficar atentos ao acúmulo de secreção no trajeto do tubo, porque uma quantidade muito grande implica na obstrução do fluxo normal de ar, causando ao paciente desconforto e, às vezes, bastante esforço durante o processo respiratório. Bem como observar a conexão do tubo ao ventilador mecânico, a fim de prevenir qualquer interrupção, como dobras no circuito. A fixação do tubo deve estar firme com o cadarço, mas sempre observando o bem-estar e conforto do paciente. Realizar a troca de fixação uma vez ao dia ou quando necessário. Fazer a troca do posicionamento da cânula, como eu disse, na região labial, então lado direito, médio, ou central e lado esquerdo. Realizar a proteção da face atrás das orelhas para não haver lesão por pressão e também na região labial. E realizar higiene oral aproximadamente 3 vezes ao dia com clorexidina, que é um tipo de enxaguante bucal. Nós temos a clorexidina, degermante, alcoólica, e temos a clorexidina na consistência de enxaguante bucal, muito utilizado para reduzir a quantidade de micro-organismo, uma vez que ele é um antisséptico e pode ser utilizado em região de mucosa, no formato de enxaguante bucal. Outro procedimento desenvolvido por nós nessa teleaula é a aspiração intraqueostomia, que é um outro dispositivo para o processo respiratório. Vamos utilizar luva estéreo, sonda de aspiração com válvula, que é do sistema aberto desenvolvido na primeira técnica, máscara descartável, aspirador, óculos de proteção, uma bandeja, além de soro fisiológico, copo de água para lavar a extensão ou, como nós vamos desenvolver nessa técnica, usar o soro fisiológico, a cânula de traqueostomia, avental descartável quando há necessidade, quando o paciente é multiresistente, cadarço e a gás. E o cadarço também é utilizado na fixação da traqueostomia. Tá? A traqueostomia, então, é um procedimento cirúrgico, porque é necessário haver uma abertura realizada por procedimento cirúrgico, a fim de colocar a cânula traqueal, que acaba exteriorizando a luz da traqueia. Esse procedimento é um recurso utilizado para facilitar a entrada ou a saída de ar dos pulmões quando existe alguma obstrução na região superior da traqueia. E por isso, ou então alguma outra dificuldade nesse trajeto considerado normal. E, portanto, a inserção do tubo orotraqueal, ela não é indicada, porque eu tenho uma obstrução. E por isso é preciso fazer uma incisão cirúrgica para atingir a traqueia e então inserir a traqueostomia. Ou então, quando o paciente faz uso por muito tempo de cânula endotraqueal, como eu disse, nós temos a lesão da traqueia e o paciente não pode ficar muito tempo com aquele tubo. Então, às vezes, o paciente mesmo inconsciente, e por usar muito tempo a cânula endotraqueal, nós optamos pela troca do tubo e então a realização da traqueostomia, que também tem o cuff,
Essa aqui é a temporária e posteriormente nós temos a inserção de uma cânula que é metálica. Então ela passa muitas vezes a ser permanente, tá? É um procedimento que os médicos realizam como uma situação emergencial ou quando então o paciente fica por muito tempo utilizando a ventilação mecânica, e é uma alternativa de fazer o processo ventilatório sem que haja inserção total de um tubo. Veja que a cânula traqueal ela é bem menor, tá? Como eu disse, temos a permanente e a temporária. Geralmente, a traqueostomia ela é realizada para ser retirada depois, mesmo num uso muito prolongado, e o restabelecimento normal, o fechamento dessa abertura, aconteça no decorrer do tempo com a melhora paralela, né, a todo esse procedimento do paciente. Portanto, nós vamos desenvolver agora a técnica de aspiração por traqueostomia. Você vai perceber que é praticamente as mesmas etapas, mas que o posicionamento dessa cânula ela é muito diferente da orotraqueal e a sua extensão também é bem menor. Portanto, vamos desenvolver a técnica. Nós vamos utilizar basicamente os mesmos equipamentos, máscara descartável, a luva de procedimento, o óculos de proteção individual, a sonda de aspiração com válvula, nós utilizamos aqui a de número 12, o aspirador e o seu prolongamento. Esse prolongamento que está ligado ao aspirador portátil deve ser conectado à extremidade da sonda e ela deve permanecer na sua embalagem. Feito isso, nós precisamos organizar os outros materiais, ligar o aspirador para que ele estabeleça o vácuo. Então, nós vamos retirar a luva de procedimento e vestir a luva estéril, considerando que é uma técnica asséptica e nós não devemos contaminar a sonda porque ela vai ser inserida na traqueia. Vamos prosseguir com a abertura, então, como nós comumente fazemos, para ter acesso ao conteúdo que está dentro, então, da embalagem. Vamos vestir a luva estéril. Feito isso, nós vamos então nos posicionar, no caso eu que sou destra, eu vou me posicionar do lado direito do paciente. A minha sonda vai ser tocada apenas pela minha mão dominante, que é a mão em que eu vou realizar o procedimento. E a minha mão esquerda, ela foi escolhida, né, para ser contaminada, porque ela não é a minha mão dominante. Vou inserir a sonda. Posteriormente, vou acionar o vácuo por meio da válvula, retirar a sonda fazendo movimentos circulares, fazer com que o paciente descanse e, posteriormente, realize novamente o procedimento. Aciono o vácuo por meio da válvula, retiro a sonda em movimentos circulares. Caso necessário, vou fazer uso, então, do soro fisiológico para fluidificar a secreção, como no caso da aspiração endotraqueal, e prosseguir com o processo de aspiração acionando o vácuo. Feito isso, eu tenho que desprezar a sonda, uma vez que ela é de uso descartável, então ela é uso único. Desconecto o prolongamento da sonda,
faço o descarte dela no lixo contaminado e então eu protejo a extremidade depois da sonda após realizar a lavagem, né, a limpeza com soro fisiológico. Então eu protejo a extremidade da sonda, do prolongamento, para que ele seja usado novamente. Então veja que a sonda ela é de uso descartável, o único, mas o prolongamento que está ligado, conectado ao aspirador portátil, ele é utilizado mais de uma vez. Todo o conteúdo que foi aspirado está dentro do aspirador portátil e a limpeza deve ser realizada toda vez que o processo de aspiração, então, aconteça. Quero que você me acompanhe no quadro. Nós vamos finalizar, então, essa aula prática. É preciso realizar o curativo no estoma, ou seja, na abertura, que é da traqueostomia com soro fisiológico. Realizar a troca da fixação com o cadarço, da mesma forma como nós realizamos a troca do cadarço e fixação do tubo orotraqueal. Sempre, né, uma vez ao dia ou quando houver necessidade. Se houver uma sujidade e haja necessidade de trocar mais de uma vez, essa troca deve ser realizada. Higienização oral 3 vezes por dia com clorexidina numa concentração de 0,12% na apresentação de enxaguante bucal. Avaliar também a pressão do cuff diariamente quando a traqueostomia tiver, né? Geralmente o cuff está presente na traqueostomia que é temporária e não a metálica, além de realizar a aspiração sempre que necessário, uma vez que a produção de secreção ela é diferente de um paciente para o outro e a avaliação dessa necessidade de aspiração deve ser realizada individualmente. Portanto, sempre devemos avaliar a perfusão, ou seja, a qualidade da troca gasosa, enchimento capilar para ver se o paciente tem indícios de que está recebendo a troca gasosa de maneira adequada. Se houver cianose, né, das extremidades, principalmente dedos e na região dos lábios, avaliar porque provavelmente a troca gasosa está sendo insuficiente. Ou quando o paciente apresentar dificuldade, ele começa a apresentar movimentos de tosse, característico também de uma insuficiência no processo da troca gasosa. Nós finalizamos o desenvolvimento das técnicas relacionadas ao cuidado com cânula, orotraqueal e traqueostomia. Espero que você tenha aprendido como realizar essas técnicas e desenvolva no laboratório de uma maneira bastante didática. Eu te vejo na próxima aula prática. Até lá!